Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Hoje nós vamos explorar um tema muito complexo para muitos líderes, mas essencial para todos os setores. Como efetivamente planejar metas para a sua equipe e como cobrar. Definitivamente você vai compreender como fazer isso e mais, como se tornar muito bom nisso. E não importa se você tem ou não experiência, se você já fez ou não isso antes, você vai sair dessa aula pronto para dominar as metas da sua equipe. E mais, você vai conseguir melhorar consistentemente os teus resultados. Você já imaginou uma equipe onde cada membro compreende claramente as suas metas, suas responsabilidades e trabalha de forma colaborativa para atingir os objetivos da organização? Visualize a eficiência, a motivação que isso traz para você e para eles. Além disso, cada integrante se sente parte fundamental do sucesso da empresa. Antes de entrarmos nos detalhes, permita-me me apresentar. Eu sou a Robertual, especialista em desenvolvimento de lideranças, criadora do método ASL, que ensina líderes de todas as áreas a construírem equipes engajadas, motivadas e com resultados acima da média. Vamos iniciar essa aula então falando sobre planejamento de metas. Então pega papel e caneta e vamos em frente. A primeira etapa é entender a importância de metas SMART. Mas o que significa isso? E para que ela serve? SMART é um acrônimo em inglês e a sua tradução significa específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e com prazo definido. Essa estrutura vai ajudar a garantir que as suas metas sejam claras e alcançáveis, proporcionando uma direção precisa e foco para toda a equipe focar nas coisas certas e facilitando para você, líder, a cobrança dessas metas. Eu vou entrar em cada detalhe, em cada uma das palavras que eu citei anteriormente, eu vou trazer os exemplos para você compreender de forma bem precisa tudo isso que eu estou falando. Então fica tranquilo, não se preocupe. E no final eu vou te ensinar como cobrar essas metas e garantir que a sua equipe tenha uma excelente performance, permitindo assim que você possa engajar, motivar a sua equipe e ter resultados acima da média. E antes de seguir, já curte esse vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações para receber em primeira mão todas as novidades que eu trago para você se destacar na sua posição de liderança. Me acompanhe também no Instagram, @Robertual, onde diariamente eu posto várias dicas sobre esse tema. Bom, vamos lá. O que significa falar que uma meta precisa ser específica, que é a primeira letra de SMART? Significa que você precisa orientar os seus liderados sobre o que exatamente você espera deles. Precisa ser muito claro para você e para eles também. Por exemplo, ao invés de definir uma meta vaga como aumentar as vendas, seja específico. Aumentar as vendas em 20%. Seguindo neste exemplo, digamos que atualmente cada membro do seu time vende em média 10 mil por mês. Eles saberão que aumentar em 20% significa dizer que cada um deverá vender, a partir de agora, 12 mil por mês. A partir dessa informação, você leva isso para a sua realidade. Qual que é a sua realidade? É vender mais? É vender determinada coisa, determinado produto? É produzir mais? É reduzir erros? É baixar custo? E aí você precisa especificar quanto e comunicar a todos. Comunicar essas metas de forma clara e inspiradora, mostrando as consequências disso, é essencial para engajar e motivar a equipe. E líderes eficazes são capazes de transmitir a importância de cada meta, conectando-se à visão maior da organização e inspirando os colaboradores a darem o melhor de si. Depois, lembre-se que as metas elas precisam ser mensuráveis, que é a segunda letra de SMART. Mas o que quer dizer isso? Você precisa conseguir medir os resultados. Para que uma meta seja mensurável, ela deve ser possível de acompanhar o progresso por meio de indicadores claros e objetivos. Esses indicadores ajudam a verificar se a meta ela está sendo alcançada e permitem ajustes necessários no caminho. Por exemplo, se a sua meta é melhorar a satisfação do cliente, você precisa definir
Como que você vai medir essa satisfação? Neste caso em específico, um método comum é utilizar o Net Promoter Score, ou seja, o NPS, que mede a probabilidade dos clientes recomendarem a sua empresa a outros. Uma meta mensurável seria aumentar o NPS de 60 para 75 pontos, por exemplo, nos próximos 3 meses. Isso permite que você acompanhe as pontuações periodicamente e veja se as ações implementadas estão realmente fazendo diferença na percepção dos clientes. Outro exemplo pode ser reduzir o tempo de resposta de suporte ao cliente. Para isso, você pode medir o tempo médio de resposta semanalmente. Se a meta é reduzir o tempo de resposta de 24 para 12 horas, por exemplo, nos próximos 2 meses, você pode acompanhar esses indicadores e ajustar as estratégias conforme necessário para alcançar a meta estabelecida. Esses exemplos mostram como definir metas mensuráveis, proporciona uma visão clara do progresso e permite ajustes conforme necessário. Com isso, você não só mantém a equipe focada, mas também garante todos entendam o que precisa ser feito para alcançar os objetivos. As metas também precisam ser possíveis de serem alcançadas, que é a terceira letra da palavra SMART. Metas irrealistas desmotivam a equipe, pois elas sabem que por mais que se esforcem, nunca atingirão os resultados. Então se atente a esse ponto, é bem importante. E o que mais é importante se atentar em relação a isso? É importante considerar a capacidade atual da equipe e os recursos disponíveis para atingir aquelas metas. Metas desafiadoras são importantes para o crescimento e desenvolvimento do time, mas elas precisam ser equilibradas com a realidade do que pode ser alcançado. Por exemplo, se a sua equipe de vendas normalmente fecha 50 negócios por mês, definir uma meta de fechar 100 negócios no próximo mês, sem fornecer treinamento adicional, ferramentas ou suporte, pode ser desmotivador. Uma meta mais alcançável e motivadora poderá ser aumentar as vendas em 20%, ou seja, de 50 para 60 negócios, com a introdução de novas estratégias de venda, um suporte adequado. Além disso, metas atingíveis, elas permitem que a equipe experimente um senso de realização e progresso. Isso não só mantém a moral alta, mas também fomenta uma cultura de sucesso e melhoria contínua. O quarto elemento de uma meta SMART é a relevância. As metas, os resultados desejados, eles precisam ser relevantes e realistas para a sua equipe, considerando sempre o nível de conhecimento, competência técnica e experiência de cada um, além das condições internas e externas da sua empresa. Por exemplo, aumentar as vendas em 15% no próximo trimestre através de implementação de uma nova estratégia de marketing digital. Essa meta ela pode ser relevante sim, porque aumentar as vendas é crucial para o crescimento da empresa e as novas estratégias de marketing digital estão alinhadas com as tendências atuais de mercado e as habilidades da equipe de vendas. Outro exemplo aqui, melhorar a satisfação do cliente em 10 pontos percentuais nos próximos 4 meses, através de um novo programa de treinamento e feedback contínuo. Então, neste caso, melhorar a satisfação do cliente é relevante para a retenção e lealdade do cliente. E o treinamento e feedback são abordagens práticas que a equipe pode implementar com os recursos já disponíveis. Esses exemplos demonstram como metas SMART podem ser formuladas de forma a serem relevantes e realistas para as capacidades e condições da equipe, alinhando-as com os objetivos maiores da organização. E o prazo definido é o último elemento de uma meta SMART e é essencial para garantir que o objetivo seja alcançado de forma eficiente. Sem um prazo claro, é fácil procrastinar e perder o foco. Definir um prazo ajuda a criar um senso de urgência e a manter todos envolvidos no caminho certo. Olha um exemplo aqui, aumentar as vendas em 15% até o final do próximo trimestre. O objetivo deve ser alcançado até o final de 3 meses. Isso dá um tempo específico para trabalhar e medir o progresso. Outro exemplo, melhorar a satisfação do cliente em 10 pontos percentuais até o final do próximo semestre. O objetivo deve ser alcançado até o final de 6 meses,
permitindo tempo para treinar a equipe e aplicar as melhorias. Eu acredito que depois dessa explicação tenha ficado mais fácil compreender como construir as metas do seu time. Outro aspecto importante é envolver a equipe no processo de definição das metas. Quando os membros da equipe participam na criação das metas, eles se sentem mais comprometidos e responsáveis por alcançá-las. Eles se sentem parte daquela construção. Eles se sentem engajados naquele projeto. Isso também ajuda a garantir que as metas sejam realistas, pois os próprios membros da equipe têm uma melhor compreensão do que é viável dentro das suas capacidades e recursos. Finalmente, é importante revisar e ajustar as metas regularmente. Eu sempre falo que as metas não são escritas em pedra. Essa fala não é minha, muita gente fala por aí. Claro que você não vai fazer isso todos os meses, mas é importante compreender que o ambiente de negócios é dinâmico e pode mudar rapidamente. Então é fundamental ser flexível e ajustar as metas conforme as necessidades da empresa e do mercado. Isso mostra à equipe que a liderança está atenta às realidades do mercado e valoriza o feedback contínuo. Acompanhar o progresso de forma regular e consistente é outra estratégia importante. Isso não se resume apenas a monitorar números, mas também a oferecer feedback contínuo e apoio. A oferecer feedback e apoio contínuo. Líderes que dedicam tempo para ouvir, orientar e ajustar estratégias conforme necessário demonstram comprometimento genuíno com o sucesso da equipe. E celebrar essas pequenas vitórias ao longo do caminho é essencial para manter a motivação e o engajamento da equipe. Então não deixe de celebrar mesmo as pequenas conquistas, tanto individuais quanto coletivas. Mas você pode estar se perguntando, mas como que eu cobro metas do meu time e faço as pessoas se comprometerem com os objetivos? Estamos quase chegando lá. Antes, eu quero falar de uma questão muito delicada e que com frequência eu ouço dos meus alunos. Mas e se as metas forem muito ambiciosas? Metas ambiciosas são motivadoras, mas é essencial garantir que sejam realistas e alcançáveis com os recursos disponíveis. O segredo está em equilibrar o desafio com a viabilidade. Imagine que você está planejando uma viagem de bicicleta da sua cidade até a cidade vizinha, que está a aproximadamente 100 km de distância. Se você está acostumado a pedalar apenas 10 km por vez, definir a meta de pedalar os 100 km em um único dia pode ser extremamente desafiador e desmotivador. No entanto, se você ajustar a meta para pedalar 20 km por dia durante uma semana, isso pode se tornar mais alcançável e ainda assim oferece um desafio significativo. Essa é uma simples analogia, mas ela ilustra como metas muito ambiciosas podem ser desafiadoras demais e desmotivadoras, enquanto metas ajustadas ao seu nível de experiência e recursos disponíveis oferecem um equilíbrio entre desafio e viabilidade. Assim como na viagem de bicicleta, encontrar esse equilíbrio é crucial para garantir que as metas sejam motivadoras, mas também realistas e alcançáveis. Outra coisa que eu ouço, mas não seria melhor deixar cada equipe definir as suas próprias metas? Sem a interferência do líder? Embora a colaboração na definição de metas seja positivo, é crucial que haja alinhamento com os objetivos organizacionais, para garantir que todos estejam trabalhando na mesma direção. Imagina uma orquestra onde cada músico escolhe o seu próprio repertório para tocar. Embora isso possa resultar em uma diversidade de músicas e expressões individuais, o resultado final seria um caos, sem harmonia e sem uma performance coesa. Agora imagina que uma orquestra decide seguir uma partitura comum, onde cada músico tem a liberdade de adicionar a sua própria interpretação, mas dentro da estrutura e dos objetivos da peça musical. Assim, todos estão trabalhando em conjunto para criar uma sinfonia harmoniosa, alinhada com o objetivo maior da performance. Essa analogia mostra que enquanto permitir que cada equipe defina suas próprias metas, pode promover a criatividade e a autonomia. É essencial para que essas metas estejam alinhadas com os objetivos organizacionais para garantir que todos estejam trabalhando na mesma direção e contribuindo para um sucesso coeso e harmônico. Bom, antes de falar do jeito adequado de cobrar metas da sua equipe, deixa eu compartilhar o jeito errado de fazer isso, para você definitivamente abandonar essa abordagem. Você não vai adotar uma abordagem autoritária,
impondo as metas sem considerar a contribuição da equipe, sem considerar a opinião deles, pois esse tipo de comportamento pode levar a ressentimentos e desmotivação. Isso cria um ambiente onde os colaboradores se sentem pressionados e não valorizados, o que pode afetar negativamente o desempenho e a cultura de resultados da empresa. Bom, mas então qual é o jeito certo? Estabelecer um processo colaborativo de planejamento de metas, onde as metas são discutidas e ajustadas com o input da equipe, promove um senso de propriedade e responsabilidade. Isso não apenas melhora o comprometimento individual com os objetivos, mas também aumenta a probabilidade de sucesso ao aproveitar as perspectivas únicas de cada membro da equipe. Ao envolver a equipe no processo de planejamento, você promove um ambiente de colaboração e responsabilidade compartilhada. Cada membro contribui com suas ideias e perspectivas únicas, enriquecendo o plano estratégico e aumentando o comprometimento com os resultados. Para ilustrar, podemos olhar para líderes inspiradores mundialmente reconhecidos que dominaram a arte de planejar e cobrar metas. O primeiro exemplo que eu quero compartilhar é Elon Musk. Ele é conhecido por sua abordagem ambiciosa e inovadora em várias indústrias. Como CEO da Tesla, Musk define metas extremamente desafiadoras que frequentemente ultrapassam os limites do que muitos consideram possível. Ele é famoso por sua visão de longo prazo e por sua capacidade de transformar ideias audaciosas em realidades tangíveis. Um exemplo é a Tesla. Com a meta de acelerar a transição global para a energia sustentável, a Tesla tem se destacado no desenvolvimento de veículos elétricos e soluções de energia renovável, superando desafios de produção em larga escala e atingindo metas financeiras robustas. Outro líder que eu quero destacar é o Jeff Bezos, fundador da Amazon. Conhecido por sua visão de longo prazo e por sua habilidade em transformar uma pequena loja de livros online em uma gigante do e-commerce e da tecnologia. Bezos estabeleceu metas ousadas e teve sucesso em implementar uma estratégia que focava na inovação contínua e na expansão global. Um exemplo de metas e resultados é na área de e-commerce e logística. Bezos tinha a meta de tornar a Amazon a loja de tudo do mundo. Ele investiu pesadamente em infraestrutura logística e tecnologia para garantir que a Amazon pudesse oferecer uma vasta gama de produtos com entregas rápidas. Isso resultou na criação de um dos sistemas de e-commerce mais eficientes e abrangentes do planeta. Vai me dizer que você não conhece e que nunca comprou nada na Amazon. Bom, além destes exemplos, dados mostram que empresas que estabelecem metas claras e monitoram o seu progresso têm maior probabilidade de superar a concorrência. Um estudo da Harvard Business Review descobriu que empresas que adotam metas bem definidas têm um desempenho significativamente melhor do que aquelas que não fazem. Como consequência desse tipo de cultura, as empresas são reconhecidas por terem lideranças fortes, comprometidas, que atuam em alta performance e que conseguem manter seus times motivados, engajados e com resultados acima da média. Quando você cobra metas de maneira justa e equilibrada, você fortalece a cultura de responsabilidade e desempenho. Estabelecer expectativas claras e proporcionar recursos necessários para o cumprimento das metas são práticas que motivam os colaboradores a superarem os desafios e alcançarem novos patamares de excelência. E agora eu vou te dar um pequeno passo para você implementar nos próximos dias. Comece realizando uma reunião com a sua equipe para definir uma meta SMART. Lembra que ela precisa ser específica, mensurável, alcançável, relevante e com prazo definido. Defina essa meta para o próximo mês, assegurando que todos compreendem a importância dos objetivos e as suas responsabilidades individuais para o alcance desta meta e concordem com check-ins regulares para monitorar o progresso e ajustar as ações conforme necessário. E depois você pode criar outras metas, mas tente pelo menos uma meta nesse momento. Em resumo, na aula de hoje nós vimos como planejar e cobrar metas da equipe. É uma habilidade essencial para qualquer líder. Ao definir metas claras, comunicá-las eficazmente, envolver a equipe no processo,
acompanhar o progresso de perto e reconhecer o sucesso, você não apenas motiva a sua equipe, mas também cria um ambiente propício para o crescimento e a inovação. Esteja pronto para ajustar estratégias conforme necessário e cultivar uma cultura de excelência que inspire todos a darem o seu melhor. Eu espero que essas dicas sejam úteis para fortalecer a sua jornada como líder. Aproveita para compartilhar as suas experiências e desafios aqui nos comentários. Juntos nós podemos aprender e crescer. Eu espero que esse conteúdo tenha sido importante para a sua gestão. Se você gostou deste vídeo, não deixe de curtir e compartilhe com aquela pessoa que você acha que pode gostar ou precisar deste conteúdo. Um abraço e até a próxima!